Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre uma pergunta muito importante do nosso querido parceiro Mitzvah, Tiago Silva. Ele fez uma pergunta conectada à nossa aula sobre pedra nos rins. E essa pergunta, na verdade, ela vem de uma base muito importante que nós devemos entender. O nosso corpo, na verdade, ele precisa de alimento material e ele também precisa de alimento espiritual. O alimento material, todo mundo sabe o que é. Nós também precisamos de alimento espiritual, que é o estudo da Torá e é também o cumprimento das mitzvot, dos preceitos divinos. Aquela pessoa que ele somente come coisas materiais, ele não cumpre, não se aproxima do seu Criador, na verdade ele está morto por dentro, a sua alma está morta, a sua alma está desligada, como se fosse possível dizer isso. A sua alma está apagada. Ele é um morto-vivo. O seu exterior e o seu material está vivo, enquanto o seu espiritual está apagado dentro do seu corpo. E a pessoa deve fazer viver o seu espiritual através do cumprimento das mitzvot e do estudo da lei divina e da verdade absoluta da Torá. Então, vem a pergunta: quando eu tenho uma dor em qualquer parte do meu corpo, é óbvio que essa dor ela é material, porém a sua raiz ela é espiritual, porque tudo nesse mundo material tem uma raiz no mundo espiritual. E esse é o ABC do homem que vive nesse mundo. Ele deve saber que o nosso mundo é simplesmente o final de uma grande cadeia de acontecimentos espirituais que depois viraram acontecimentos materiais através dos astros e assim por diante até chegar no nosso mundo material e no ser humano. Então, quando eu tenho uma dor em um determinado lugar, primeira coisa, eu devo saber qual mitzvah, qual parte da minha alma está conectada com este órgão, para então poder saber como eu devo melhorar essa minha dor, como eu posso curar essa minha dor. Então nós falamos sobre pedra nos rins, como, na verdade, qual é a raiz espiritual de pedra nos rins. E agora vem a pergunta de dores nas articulações dos joelhos. Aquelas pessoas que elas têm dores nas articulações dos joelhos, qual é a raiz espiritual? Então isso é uma pergunta muito importante, porque os nossos sábios revelam diversos segredos sobre isso, que nós não revelaremos todos os segredos, porém a base para que você possa entender sozinho e também saber como curar esse tipo de problema, nós passaremos aqui. Então, nossos sábios falam, em primeiro lugar, é importante saber, o versículo diz no livro de Mishlei. O versículo nos ensina no livro de Mishlei. Nós estamos em Mishlei, no capítulo 5, versículo 5. O versículo diz: os seus pés descem para a morte, e para a cova os seus passos levam. Nós estamos aqui falando sobre a mulher sedutora. E como vocês sabem, e se não sabem, deveriam saber, escutem as nossas aulas de Mishlei no nosso site. Existem diversas aulas sobre o livro de Provérbios, o livro das alegorias, na verdade. O livro das alegorias, ele nos ensina diversos ensinamentos profundos sobre a vida através de alegorias distintas. Então nós temos aqui a alegoria sobre a mulher sedutora, aquela mulher que ela seduz o homem a fazer pecados. Isso, na verdade, é o nosso Yetzer Hará. Então explicam nossos sábios, esse versículo nos diz: os seus pés descem para a morte. Na verdade, as forças do mal, elas têm muita força, elas têm muita influência sobre os pés da pessoa. Até o ponto que os nossos sábios nos ensinam que o pé, ou os joelhos principalmente, dos sábios da Torá, que eles doem, aquela pessoa que ela tem dor nos joelhos, quando ele estuda a Torá, isso vem das forças do mal. E isso, na verdade, tem as suas raízes desde a nossa Santa Torá. A Torá nos explica que quando Yaakov, ele lutou contra aquele homem que apareceu na noite, que na verdade ele era um anjo, o anjo de Esav,
o anjo do mal, quando ele lutou, aquele anjo pegou na sua perna, aquele anjo pegou no seu Gid Anashé, nós falamos em hebraico, ele pegou no seu tendão, e aquele tendão de Yaakov Avinu virou uma proibição para a Torá. Então nós vemos aqui que as forças do mal, elas têm mais forças na perna. Isso leva aos joelhos, e principalmente nos joelhos, porque os joelhos é o que na verdade dá a mobilidade principal da perna. Então nossos sábios dizem que aquela pessoa que estuda a Torá e tem dor nos joelhos, na verdade isso vem das forças do mal. Então, em primeiro lugar, é que se você tem dores nos joelhos e você sim estuda a Torá, se você sim está cumprindo, saiba você que isso é parte do estudo da Torá. Aquela pessoa que ela se esforça no estudo da Torá, então as forças do mal, elas querem que essa pessoa pare e elas dão dores nas articulações, principalmente dos joelhos, e dessa maneira a pessoa tem os seus pecados um pouco expiados. Isso não está necessariamente conectado a nenhum pecado. Porém, nós podemos falar que isso sim se conecta com algum pecado e cada um deve fazer o seu próprio reshbon, a sua própria conta, a sua própria reflexão para saber se isso é sim por esse pecado ou não. Nós temos, a nossa Torá nos ensina, como vocês já estudaram na nossa série de Mazalot, e se não estudaram, escutem a nossa série de Mazalot e vejam nos nossos sites os 12 Mazalot, os 12 signos um por um, e lá nós explicamos qual parte do corpo está conectada com cada signo. E nós temos o pé direito, ou seja, o joelho direito e o joelho esquerdo. Então aquela pessoa que ela tem uma dor no joelho direito, ele está conectado com o dibur, com a fala. Aquela pessoa que ela está com dor no joelho direito, e se é nos dois, a pessoa tem que saber qual é o que está doendo mais. Então, se é no joelho direito, o joelho direito está conectado com a fala. Então, ela tem que tomar cuidado com que tipo de fala ele utiliza. Talvez essa pessoa está falando lashon hará, ela está falando blasfêmia. Talvez essa pessoa está falando mal sobre alguém. Talvez essa pessoa está desprezando outras pessoas. Ou ainda ele usa palavras feias, palavrões que nem se diz por aí, palavras de baixo calão. Ele usa palavras que acabam impurificando todas as coisas que ele vai falar depois. Aquela pessoa que ele fala palavras de Torá, que ele vai rezar, e na verdade ele falou palavras feias antes. Então nossos sábios explicam que essas palavras feias, elas se grudam nessas palavras santas que a pessoa falou, e aquelas palavras santas não têm força de subir para os céus, e elas ficam aqui nesse mundo pairando, ou seja, as rezas dessa pessoa não são escutadas. E um dos sinais que essa pessoa pode acabar tendo é dores nos joelhos, principalmente no joelho direito, enquanto que o joelho esquerdo, ele é conectado com o caminhar, ou seja, o ato de caminhar. O ato de caminhar, ele pode vir de diversas maneiras, porém, principalmente aqui, a pergunta é: para onde você está caminhando? Você caminha para mitzvot, você caminha para coisas boas ou você caminha para coisas erradas? Existem pessoas que eles acabam caminhando para coisas erradas. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo algo bom e na verdade isso é ruim. Então, se a dor principal é no joelho esquerdo, a pessoa precisa refletir: será que os meus caminhos estão errados? Será que eu estou caminhando para algo não tão correto assim? Será que não é a vontade de Hashem? E dessa maneira a pessoa pode refletir se isso é uma dor simplesmente por ele estar estudando Torá, como nossos sábios dizem, ou se isso é uma dor, seja pela sua fala ou seja pelos seus caminhos que eles estão errados. Então até aqui nós ficamos com essa grande pergunta do Tiago Silva, e Eiratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.